Bom, eu trouxe esse tema, tá? O que pode ser rejeitado na aprovação de contas do síndico. Eu sempre gosto de falar de um assunto que já teve alguma coisa aqui na administradora, né? Então, eu sempre gosto de tirar um exemplo do que já aconteceu por aqui, para que a gente possa levar para os síndicos, para que isso não aconteça, né, em outros condomínios. Está todo mundo vendo minha tela? Sim, tá ok, Sim, Rosa. sim. Bom, essa sou eu, né? Meu nome é Rosângela Magalhães. Eu deixei um mini currículo aqui para vocês, mas vocês podem me chamar de Rosa, porque eu na internet, né, eu coloco conteúdo nas redes sociais e o pessoal na internet me conhece como Rosa. Então eu passei até a adotar o Rosa para que o pessoal possa saber quem eu sou lá nas redes sociais. O que pode ser rejeitado na prestação de contas, né? Nós vamos falar sobre os erros, falhas e documentos que podem colocar a gestão do síndico em risco. Aí quando você fala assim, o que significa aprovar as contas? Porque muita gente acha que é só o Conselho Fiscal que aprova. Não, o Conselho Fiscal, ele referenda essa aprovação de contas. Porque quem, na verdade, aprova as contas são os condôminos, né, por meio da Assembleia. Então, o que eles veem nessa para aprovar? Eles veem se os recursos foram utilizados de forma adequada, se as despesas estão devidamente comprovadas, se a documentação apresentada é suficiente, se a gestão financeira foi transparente, se houve, né, a prestação de contas mensal. Isso dá uma transparência muito grande ao condomínio. Todo mês lá o síndico apresentar a prestação de contas, disponibilizar essa prestação de contas e entregar, se o condomínio tiver conselho, porque não sei se vocês lembram, tá? O Código Civil ele prevê a função do conselho, mas não é obrigatório. Então, tem condomínio que não está tendo dificuldade, principalmente condomínio pequeno, está tendo dificuldade até de aprovar um conselho fiscal. Então, deixa sempre a prestação de contas só para a Assembleia aprovar. E se não forem identificadas irregularidades relevantes? Então, os recursos foram utilizados de forma adequada. O que a gente pode ver isso? Se usou o fundo de reserva, né, sem ter autorização, porque na convenção também informa ali como que o fundo de reserva deve ser utilizado, quem autoriza essa utilização do fundo de reserva. Então, isso tudo vocês têm que ver. Então, se as despesas estão devidamente comprovadas, se tem nota fiscal para tudo, se os recibos, né? Tem gente que faz recibo, principalmente de autônomo. Vocês sabem que isso vai acabar, né? Está previsto aí na reforma tributária que o RPA acabe. Então, tem síndico que nem RPA faz um recibo comum. Isso tudo a gente vai ver lá na frente, que são coisas que podem prejudicar numa aprovação de contas. E aprovação não significa que o síndico está imune à responsabilidade futura, tá? Eu já vi condomínio, já tivemos casos de condomínio que as contas foram aprovadas numa assembleia, só que a assembleia teve pouco quórum e depois resolveram fazer uma auditoria nas contas do síndico, tá? E colocaram lá um auditor para poder ver as contas. Isso vai ser discutido na justiça. Por quê? Porque o síndico, apesar dele ter a prestação de contas dele, tá? Se ele fez alguma coisa que estava fora da normalidade, né, fora da lei, os condôminos têm o direito de pedir uma nova prestação de contas, uma nova aprovação dessas contas. Então o pessoal acha que só porque aprovou ali na Assembleia resolveu o assunto. Não, não resolveu o assunto. Vai depender da Justiça, tá? Decidir se vai acatar ou não essa aprovação de contas, se teve alguma irregularidade. Porque ninguém pode pedir uma revisão dessa aprovação das contas se não apontar uma irregularidade.
E isso, tá, é muito claro que o síndico ele fique atento a isso. Se ele tiver todo correto, entende? Ele pode, inclusive, pedir até uma indenização, né? Porque estão expondo o síndico sem justificativa nenhuma. Então, sempre tem que. Eu gosto sempre de ressalvar isso, tá? Se tiver tudo correto, o síndico ele tem que ficar tranquilo, porque mesmo na justiça ele vai ter o direito de se defender. Agora, se tiver alguma coisa irregular, ele vai ter novamente que prestar essas contas e uma pessoa pode questionar isso. Então, o que pode levar ao questionamento das contas? Despesas sem comprovação, né? Principalmente aquele que faz sem a nota fiscal. Tanto o serviço quanto as compras, elas têm que ser através de nota fiscal. O serviço, ele tem, atualmente, ele ainda pode usar o RPA, tá? Que é um serviço de autônomo, se o autônomo não tiver uma nota fiscal para dar. Mas a compra, você não pode pegar aquela recibinho de papelaria comum, entendeu? Você tem que pegar uma nota fiscal válida, tá? Nota fiscal com problemas, tá? Tem prestador de serviço que ele não coloca, principalmente o MEI, às vezes ele não sabe nem emitir uma nota fiscal e ele não coloca nem o nome do tomador do serviço. Então não tem o CNPJ ali. Nós já tivemos caso aqui de pegar uma nota que teria que pagar o INSS patronal desse MEI e a gente não conseguir pagar porque não tem o CNPJ do condomínio na nota. Quem foi que emitiu essa nota? Para quem que ele emitiu essa nota? Então, isso tudo o síndico ele tem que verificar ali ao receber a nota fiscal. Eu já fiz um treinamento sobre nota fiscal, tá? Depois, até quem quiser, quem não assistiu esse treinamento, quiser dar uma olhadinha lá no YouTube, tem um treinamento meu sobre nota fiscal, o que, que você tem que verificar, né, numa nota fiscal, porque o síndico ele tem que estar atento a essas coisas. Ele não pode simplesmente pegar, só porque tem a nota fiscal, deixa eu pegar e está tudo certo. Não. Ele tem que verificar lá na frente também. Eu vou dizer para vocês algumas coisinhas que vocês têm que verificar na nota fiscal. Despesas que não têm relação com o condomínio. Por exemplo, você não tem um celular, né? O condomínio não tem celular. E você comprou um chip para um celular. Ué, mas para qual celular? Então, mesmo que seja, se o síndico está se ressarcindo de alguma coisa, ele tem que deixar claro ali para que esse ressarcimento. Ah, mas é uma coisa barata, é uma coisa barata que alguém depois pode questionar isso. E o bom, eu sempre peço para que faça isso logo no mês da prestação de contas, por quê? Porque você depois você pode esquecer até para onde você usou isso. Tá? Ah, usou uma tinta, um Color Jet, né? Ah, para onde você usou esse Color Jet? Então coloca na nota fiscal, escreve ali na nota fiscal onde foi utilizado. Alguém pode questionar isso. E você imagina uma coisa que vai ser aprovada numa assembleia, vir um condômino e perguntar aonde você usou essa tinta. Aí você não lembrar aonde foi usado. Enquanto que você, tendo ali escrito na hora, na nota fiscal, você vai lá no balancete e diz, ah, eu usei em tal coisa. Então, quer dizer, você se antecipe, né? Não espere alguém te perguntar. Sempre faça essa justificativa na nota fiscal para que você não esqueça depois aonde você usou. Despesas fora do orçamento, né? Todo ano é aprovada uma previsão orçamentária. Você tem que seguir essa previsão orçamentária. Aquele mês que eu gastei mais de material de limpeza, no mês seguinte economiza um pouco, para que você possa equilibrar as suas contas durante o ano. Então, sempre que for fazer alguma coisa fora do orçamento, se você não tiver verba para isso, você sabe que você vai ter que levar isso para uma assembleia, né? Não utilize o fundo de reserva sem ter respaldo para isso. Sempre que para usar o fundo de reserva, você tem que ver lá na sua convenção se você pode usar sem precisar pedir autorização. Obras e despesas extraordinárias, né? Se for uma emergencial, você deve fazer realmente e ver na sua convenção se você tem que convocar uma assembleia depois para dar ciência aos condôminos e pedir o ressarcimento desse valor.
Por quê? Se você utilizou um valor muito alto, tá, da sua despesa ordinária, depois lá no final você não vai ter dinheiro para pagar alguma conta. Então você sempre tem que ver esse equilíbrio, né, e fazer de acordo com aquilo que você aprovou na sua previsão orçamentária. Pagamentos sem evidência da execução ou compra, foi aquilo que eu citei, o exemplo do Colorjet. Se você comprou uma coisa que o condomínio não utiliza, para que você comprou isso? Então, sempre é bom você colocar essa justificativa na nota fiscal. Até para um conselho fiscal, ele olhar, né, e não precisar estar te perguntando, porque se tiver escrito ali, essa é a transparência que o síndico deve dar aos condôminos e ao conselho, para que chegue numa assembleia, as contas dele sejam aprovadas. Então, cuidado com o CNPJ. Quando eu falei da nota fiscal, tá? Antes de aprovar uma despesa, o CNPJ da empresa é compatível com o serviço prestado? O que você tem que observar? A atividade econômica da empresa. Uma empresa que faz manutenção de jardim, ela não pode dar uma nota fazendo uma obra no condomínio. Por quê? A obra, tá? Principalmente se for um MEI, você tem que pagar os 20% patronal. Eu vou pagar. O jardim ele não tem esse patronal. Tá? A manutenção de jardim, você não precisa pagar o patronal do MEI. Mas você tem que pagar em cima de uma obra, né? Que é um serviço de alvenaria. E aí, a administradora que está recebendo essa nota fiscal, ela fica sem saber o que ela vai fazer. Afinal, foi manutenção de jardim ou foi uma obra que fizeram? Se a atividade econômica não condiz com o serviço prestado. Aí chega numa assembleia de condomínio, alguém te questiona isso. Espera aí, essa nota fiscal aqui está dizendo que a pessoa é um jardineiro, mas você pagou para ele fazer um serviço lá de reforma no condomínio, uma pintura no condomínio, e você vai falar o quê? Ah, não, ele deu uma nota de jardim porque ele não tinha nota fiscal, pegou com um amigo. Olha a situação. Então alguém pode, não, mas eu não aceito isso. Entendeu? A nota fiscal está errada. Então, quer dizer, isso evita, tá, questionamento futuro. Você olhar a atividade econômica do prestador de serviço, ver se condiz com o serviço que ele prestou. Os dados cadastrais, foi o que eu falei, tem tomador de serviço que não está constando ali o CNPJ do tomador. Eles colocam lá o nome do prestador, né, que é a pessoa que fez o serviço, mas o tomador eles deixam em branco. Então, foi para quem essa nota? Não foi para o condomínio, porque o condomínio não tem nem o CNPJ dele ali na coisa. É uma coisa que a Receita Federal, eu acho que ela deveria até impedir, né, que emitisse uma nota fiscal errada. Eu acho que, de repente, até com essa reforma tributária, pode ser que eles melhorem, né, o sistema deles lá de emissão de nota fiscal, porque hoje está muito difícil. Até o MEI, ele emite uma nota e às vezes ele não está mais nem enquadrado. E ele continua emitindo depois que ele fica sabendo que ele saiu do MEI. Então, é uma coisa que a Receita ainda tem que rever, mas, por enquanto, quem vai ter que ficar atento é o síndico que recebe essa nota fiscal. Retenções, tá? Ele tem que verificar se as retenções estão corretas ali. Lembrar sempre, terceirização de mão de obra, tem retenção de INSS. Você está alocando um funcionário para trabalhar ali no seu condomínio. A empresa, né, a prestadora de serviço, está alocando esse funcionário. Então, o INSS é devido lá no local. Então, quem tem que reter isso na nota fiscal é a prestadora de serviço, e se ela não for simples nacional, ela tem também INSS, PIS e CONFINS para reter. Então, depois vai acabar o PIS, né? Porque a reforma tributária está mudando aí os impostos, mas por enquanto ainda está valendo PIS, CONFINS e contribuição social. Então, se ela não for simples nacional, ela tem que reter também isso. É o INSS e você pagar a menor para ela e repassar esse dinheiro para o governo através junto com o seu INSS do condomínio. Então, quer dizer, isso tudo você não pode pagar a nota fiscal cheia, porque se você for pagar a nota fiscal cheia, você vai pagar duas vezes. Você vai pagar para a empresa e vai pagar também para a Receita Federal,
porque a nota está retida e ela vai ficar na base da Receita Federal como débito teu. Então, você tem que pagar ela. É o valor líquido que você tem que observar. Tem notas que tem também ISS, tem retenção de ISS. Então, além de você pagar o valor a menor para o condomínio, para o prestador de serviço, você tem também que pagar para a prefeitura. Hoje ainda é para a prefeitura. Vai sair isso também com a reforma tributária, vai ser direto com a Receita Federal. Mas, por enquanto, ainda é com a prefeitura. Você tem que emitir a guia de ISS e pagar essa guia, porque você é o tomador de serviço e se o ISS for retido, você tem que repassar para a prefeitura. Se o serviço efetivamente executado, se aquele serviço que ele colocou lá na nota fiscal, se realmente foi o serviço que você contratou. Então, observe sempre. Uma nota fiscal emitida não significa por si só que a despesa esteja corretamente documentada. Porque se ela tiver com alguma irregularidade, tá? Você pede para trocar a nota fiscal. Aqui, quando são condomínios que são pagos por aqui, a gente tem observado muitas notas, né? Pede até para o prestador de serviço trocar. Tem prestadores de serviço que ficam até chateados com a gente, porque, poxa, meu contador, eu não tenho como falar com ele, não sei o quê, mas você vai ter que fazer. Então, é o que eu estou falando, a Receita, ela deveria impedir a emissão dessas notas, mas a Receita não faz a parte dela, quem tem que fazer é o tomador de serviço, que no caso aqui é o condomínio. E o papel do síndico na Assembleia, na hora da prestação de contas? O síndico ele deve acompanhar e compreender a prestação de contas, porque a administradora ela assessora o síndico, tá? Mas quem administra e responde pela gestão é o síndico. Então tem síndico que chega numa assembleia que ele fica sentado e ele não sabe nem o que ele vai falar. Antes de ir para a assembleia, conversa com a administradora, né? Para que ele possa saber o que ele vai falar lá na hora. Ele é que tem que prestar conta, quem tem que prestar conta não é a administradora, é o síndico. Então, alinhe isso com a administradora antes de ir para uma assembleia, para que possa saber o que ele vai falar lá na hora. Porque alguém pode fazer uma pergunta de uma compra que não foi a administradora que fez. Alguém pode fazer uma pergunta de um serviço que não foi a administradora que contratou. Então, é o síndico que tem que prestar ali as contas e dar as respostas. Então, nunca deixe isso a cargo da administradora. Alinhe com ela, tá? Para que possa fazer e você ter as respostas na hora para dar. E antes de apresentar as contas na Assembleia, responda para si. Se alguém questionar qualquer lançamento desta prestação de contas, eu tenho como comprovar e explicar? Se a resposta for não, ainda existe trabalho a fazer. Então, você sempre, antes de levar isso para uma Assembleia, antes de levar a prestação de conta para a Assembleia, faz essa pergunta a si próprio, para ver se não está esquecendo algo ali dessas anotações que eu falei, de uma nota fiscal, que você comprou alguma coisa, até uma coisa que eu já vi em condomínio também, que é usado, né, quando falece alguém, às vezes falece um conselheiro, ou até um morador muito antigo, e o síndico resolve mandar uma coroa de flores em nome do condomínio. Bota na nota fiscal para quem foi. Para que na hora você, às vezes meses depois, você nem lembra, ou então é uma pessoa que, sabe, era um funcionário antigo que estava afastado, e você na hora você não vai, você ali no calor da assembleia, você pode não lembrar quem foi. Então, se você colocar ali na hora da nota fiscal, você escrever para que foi aquilo, você não fica numa saia justa na assembleia. Aí nós temos aprovação, rejeição ou ressalva. Nem tudo é aprova e reprova, né? Existem situações em que a Assembleia pode aprovar, quando entende que a prestação está correta, adequada, aprovar com ressalvas
né? Quando existem pontos que precisam ser registrados ou esclarecidos, e não aprovar ou rejeitar, quando existem problemas relevantes que impedem o reconhecimento da regularidade das contas. Agora, importante, a consequência jurídica de uma rejeição, ela depende do caso concreto e das irregularidades identificadas. Então, foi aquilo que eu falei lá atrás. Não é porque alguém, não gosto do síndico, eu vou reprovar as contas. Não, eu sou contra. É contra por quê? E sempre coloque isso em ata, tá? O porquê que aquela pessoa votou contra a sua aprovação das contas. Porque isso lá na frente pode servir de prova para você. Então, sempre coloque na ata, tá? Se alguém não aprovar suas contas, peça para que a pessoa diga o porquê da falta de aprovação. Porque tem muita gente que só porque não gosta do síndico resolve votar contra, sem nem ter visto nada, não viu nem as contas, mas já vou votar contra porque eu não gosto dele. Pergunte por quê, entendeu? Coloque em ata isso. Por mais que seja desagradável, né, mas fica uma prova para você, porque lá na frente alguém pode ver que a pessoa não aprovou suas contas e pedir novamente, né, que seja revista essas contas, e você já tendo ali na ata a justificativa do porquê a pessoa disse o não, você já respondeu. Você não precisa nem voltar nesse assunto, você já respondeu. Ah, não aprovei porque não vi. Outra coisa também, tem síndico que junta, às vezes, balancete para dar para o Conselho Fiscal. Aí entrega para o Conselho Fiscal tudo junto, 2 dias antes da Assembleia. Aí chega lá na hora, o Conselho fala: não, eu não posso votar a favor da aprovação das contas porque eu não vi. Ah, mas não viu por quê? Se a administradora mandava todo mês. Não, não vi porque o síndico não me mandou. Então, evite isso também de entregar de uma vez só. Protocole, quando você entregar uma pasta para o conselho, ou mesmo que seja digital, você vai estar vendo ali a data que você está entregando. Dê um prazo para o conselho te devolver, para que possa passar para o outro, tá? Se for pasta física, para quando que você me devolve isso? Ó, você tem até o dia tal para me devolver. Porque aí você tem um prazo que você dá para o conselho ver as contas. Tem conselho fiscal que leva, às vezes, muito tempo com as contas. Tem conselho fiscal que não tem condições de fazer a conferência e até dar para uma outra pessoa conferir. Eu tenho condomínio até que acontece isso hoje em dia, que o conselho ele não vê, mas ele tem uma pessoa lá que vê e questiona e começa a perguntar para o síndico já, ai, poxa, não aguento mais responder, ué. Aí é o que eu falo para ele, responde já na hora que você fizer a compra. Já coloca ali para que você comprou, por que você fez essa compra, por que você fez esse serviço, aonde o serviço foi executado, para que ele não te pergunte mais. Agora, você está dando chance a ele de perguntar. Se você não colocar isso na nota fiscal, você está dando chance a ele. Ele vai te perguntar. Então, se antecipa. Já fala antes para ele não precisar te perguntar depois. O que fazer quando existe questionamento? Primeira coisa que eu falo, não entra na defensiva, entendeu? Não tenta, porque, poxa, você está me perseguindo, você não, entendeu? O caminho a seguir ouve o que ele tem a dizer, né? Principalmente se for aquele condômino que toda assembleia ele vai lá para te perturbar. Ouve o que ele tem a dizer, identifica a dúvida, poxa, o que ele perguntou tem fundamento? Apresenta o documento, né? Se você tem lá escrito na nota para que foi feito isso, você já mostra lá, ó, tá aqui, gente, tá aqui escrito, ó, ele que não viu. Explica, né, o lançamento, corrige se tiver algum erro, né? E registra esse esclarecimento. Não deixe de registrar isso na Assembleia, porque esse questionamento hoje pode ser o mesmo questionamento futuro. E você já tendo isso registrado, ninguém pode te cobrar de novo uma resposta sobre isso. Então, sempre registra tudo na ata. É a Assembleia de Aprovação de Contas. Se é uma Assembleia de Aprovação de Contas, coloque na ata tudo que estão te questionando, tá? E responda tudo. Se não posso responder na hora, dê um prazo, entendeu? Olha, já tal,
eu vou marcar uma nova assembleia, dia tal, eu vou responder vocês. Então, sempre dê um prazo e faça isso através de documentos, tá? Comprove e registre, para que você não tenha problemas futuros. A melhor proteção para o síndico é uma gestão organizada, transparente e documentada. Você está preparado para colocar suas contas em aprovação? Se você tem que ter cuidado, tá? Conta, a conta do condomínio, ela não é uma extensão da conta pessoal do síndico, tá? Então, cuidado com despesas pessoais, compras, né, sem relação com o condomínio, foi aquilo que eu falei, comprou um chip de celular, o condomínio tem celular? Não tem? Está previsto que o síndico pode se ressarcir sobre isso ou o prolabore dele já é para essas coisinhas? Porque tem convenção que está dizendo expressamente que o prolabore, inclusive, é para esses pagamentos de passagens, de coisa. Então, eu acho injusto. Também acho, tá? Que o síndico ele tem que receber pelo serviço que ele está prestando ali no condomínio. Mas se a convenção falar o contrário, você só tem uma opção: alterar a convenção, porque você não vai poder cobrar uma coisa que na convenção diz que não é para você cobrar. Reembolso sem comprovação, né? Tudo tem que ser comprovado. Gastos não autorizados quando a autorização for necessária. É o que eu falei do fundo de reserva. Usou o fundo de reserva, você tem que saber, entendeu? Para quê? Se você tinha autorização para isso, sem pedir, tá? Se você tem autonomia para usar o fundo de reserva. As despesas fora do orçamento, né? Ela não significa automaticamente que ela seja irregular, mas ela deve existir uma justificativa, a necessidade disso, documentação, todas as despesas têm que estar documentadas, observância das regras do condomínio, foi aquilo que eu falei do fundo de reserva, e quando exigível, aprovação em assembleia. Tem despesa, tem vezes que o fundo de reserva ele não pode ser usado nem o síndico nem o conselho autorizando, só através de uma assembleia. Então, nunca faça nada que você depois possa se justificar. Nós já tivemos uma vez a auditoria num condomínio que foi até engraçado. Eu cheguei pro síndico, né? Eles contrataram um auditor externo, né? Aí tá bom. O síndico começou aí, e Rosa, poxa, olha, ele questionou um monte de coisa. Eu falei, traz aí para a gente poder, para eu te ajudar, né? Para você responder, tá bom. Aí o questionamento do auditor. É, a empresa, serviço de MEI, não foi pago o INSS patronal, né? Aí eu cheguei, fui olhar, deixa eu olhar a nota fiscal. Falei, poxa, aqui a gente também, nós somos passivos de erro também, mas a minha especialidade é tributos, né? Eu sou especialista na área de tributos. Falei, mas pode ter passado, né? Vamos ver. Aí fui por CNPJ da empresa e não era MEI, era uma ME, né? Só que naquela época o MEI ainda tirava nota fiscal pela prefeitura e tirou como MEI, mas ele não era MEI, ele era uma ME, já tinha saído da condição de MEI. Aí eu falei, olha, antes da gente fazer o recolhimento do tributo, a gente dá uma olhadinha no CNPJ, e a empresa não é MEI. Aí eu respondi, falei, o cara auditor esqueceu de verificar o CNPJ, né? E viu que a empresa não era um MEI. Aí isso foi um. Aí o outro foi a o condomínio não tinha previsão para comprar uma TV. Aí eu falei, pô, você comprou uma TV? Para onde você botou a TV? Aí ele, não, não comprei TV nenhuma, não. Aí eu falei, ué, não comprou TV? Então que nota fiscal é essa que ele está reclamando? Aí fomos olhar a nota fiscal, era um aparelho celular que ele comprou para fazer o ponto dos funcionários, reconhecimento facial. Tinha sido aprovado ele colocar o ponto facial e precisava de um celular para isso. E ele comprou o celular. Só que na nota fiscal estava escrito Samsung. E o auditor nem olhou o que era aquele Samsung. Ele viu o Samsung e achou que Samsung era TV. Aí eu fui, respondi, né, dizendo que era uma compra de celular que o auditor esqueceu de verificar, que era
um celular e não uma TV e tal. Eu sei que foi cada questionamento, né, que eu falei, nossa, como é que uma pessoa se presta a fazer um serviço de auditoria sem ter conhecimento para isso, né? Aí eu cheguei para ele e falei, olha, você me desculpa a franqueza, eu me recuso a continuar olhando essa auditoria. Você contratou um profissional, você está pagando a esse profissional e eu me recuso a continuar verificando isso. Porque eu já tinha respondido umas 4, 5 perguntas, tudo só coisa besteira dele. Aí ele virou e falou, Rosângela, que absurdo, né? Você acredita que o conselho que pediu uma auditoria mensal, eu estou pagando isso mensalmente, e eu falei, sabe por quê? Você contratou barato. Eu falei, não, vocês têm que pensar que o serviço, você não pode ir pelo preço, você tem que ir pela indicação, pelo conhecimento, você tem que ver se realmente a pessoa tem capacidade para aquilo. Vá se inteirar em outros condomínios para ver se aquela pessoa, né, se já fez auditoria em outros condomínios. Não contrata assim não. Eu falei, até o prestador de serviço que você hoje em dia você tem lá, pô, contrata sempre coisa aí. Ele, pois é, esse é o problema. O pessoal quer e estão pagando. Aí eu falei, saiu caro para você. Sabe por que que saiu caro? Tá? Porque você está tendo um serviço de péssima qualidade, ele não está verificando nada, tá? Não está auditando nada, e vai chegar lá na frente, alguém pode questionar tudo isso aqui e você tem que falar tudo de novo, que o cara está respondendo tudo errado. Então, quer um conselho? Contrata outro, cancela esse aí, contrata outro. Aí foi o que ele fez. Cancelou, contratou uma outra empresa, e até hoje eles têm a auditoria lá mensal, mas com uma empresa que pelo menos faz direitinho, né, as contas. Então, até isso você tem que ver, porque por exemplo, a retenção de imposto, né? Se a pessoa, se a empresa lá colocou na nota fiscal, reteve o imposto e você não repassar, você lá na frente você vai estar com uma dívida para pagar. E se eu moro no seu condomínio, eu vou falar assim, olha, eu não pago as multas. Eu acho que é devido realmente pagar isso aí para a Receita, porque foi debitado da empresa, foi descontado da empresa, então tem que passar para a Receita. Agora, eu não vou pagar a multa. Porque a multa quem tem que pagar é o síndico. Porque o síndico, ele deveria ter visto isso na época. Ah, mas o síndico não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento, então ele está mal assessorado. Ele tem que ter alguém do lado dele que o assessore bem para fazer o serviço. Então, sempre quando você pensar até em contratar um prestador de serviço, porque o conselho falou que é mais barato, por isso que tem que fazer, lembra sempre, eu tenho um bordão que eu falo que o CPF é o seu, lembra sempre disso, tá? Você tem que fazer aquilo que você sente confiança. Você tem que ter ao seu lado pessoas que você confia, tá? E não pessoas que estão impondo a você contratar. Então, se o profissional que você está contratando é um profissional que ele não é qualificado, se lá ele não tem uma nota fiscal para te dar, né? Porque ele não tem nenhum meio, não tem uma empresa, não tem nada, e pegou uma nota emprestada com um amigo, porque aquela empresa é o mais baratinho e ele, tadinho, ele não tem nota fiscal, não sei o quê. Quem vai responder depois por isso pode ser você. Então, não aceite esse tipo de coisa, tá? O síndico, ele tem hoje, tá? O cargo de síndico é muita responsabilidade. Entendeu? Quem está aí como síndico profissional está vendo a evolução do condomínio. Tá? Condomínio, a minha empresa tem 37 anos e eu falo que eu já passei por tudo, né, que já teve aí de planos do governo, e o que eu estou vendo hoje na área condominial é que o síndico precisa realmente, tá, estar atento a muita coisa, porque ele pode sofrer sanções e se ele tiver correto, ele não vai sofrer nada. Se ele estiver fazendo o certo, ele não vai sofrer nada. Agora, se ele tiver querendo baratear para poder economizar para o condomínio, lembra que quem pode pagar essa conta é você que é o síndico. Então, a economia ela é válida, mas a economia correta, a economia que é de acordo com aquilo que realmente a lei está do teu lado. Então, nunca faça nada
para agradar conselho fiscal, agradar condômino, porque quem responde não é o conselho. Na hora que der problema, ele vai tirar o corpo fora, tá? E vai dizer que é você que vai ter que responder, porque afinal de contas você que é o síndico, quem responde lá na Receita Federal é você. Então, uma prestação de contas bem feita não é aquela que ninguém questiona, é aquela que consegue responder a qualquer questionamento. Então, fica a minha dica para vocês. Não espere chegar à aprovação das contas numa assembleia. Faça isso mensal, faça isso de acordo com a, o que você está pagando, tá, ali mensalmente. Lembrou, fez a nota fiscal, vai lá, escreve na nota, não tem problema, pode escrever a lápis, pode escrever a caneta, que depois que você pagou, depois que você emitiu a nota, essa nota ela fica no portal hoje da Receita Federal, entendeu? Então não tem problema, você depois, se precisar de uma cópia, tá lá, você vai poder tirar novamente. Faça para que você não tenha que dar explicação depois, né, e não lembre na hora de explicar. Porque, principalmente quem tem condomínio grande, o síndico, às vezes, ele tem tanta coisa para fazer. Às vezes é o zelador que faz aquela compra, não é você que fez a compra. Então, pegar uma nota fiscal que o zelador fez a compra e você não sabe nem para onde foi aquilo, depois, quando te perguntarem, não é o zelador que vai ter que ir lá se justificar, não. Quem vai ter que se justificar é você. Então, anota sempre: o zelador pegou lá material hidráulico para fazer, para onde foi usado esse material? Ah, foi usado para conserto de não sei o quê. Escreve lá na nota, tá? Para que você não tenha que dar satisfação depois, quando você não lembrar para que foi aquilo. Então fica aí minha dica para vocês, espero ter contribuído com alguma coisa. Eu acho que sempre o que a gente aprende um pouquinho, a gente pode, né, levar adiante e tirar um proveito, né, daquilo que está ouvindo. Então eu espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar um pouco aí do que eu passei para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Só queria agradecer, Rosa. Ah, obrigada. Mais uma Rosângela, vez, Oi. brilhantemente aí o teu trabalho. Isso me remete lá quando eu comecei em 2005. Olha, isso tudo que você diz é muito pertinente. poxa. Isso aí. Rosângela, Oi. sou eu, Silvia. Oi, Aqui, Silvia. ó. Eu cheguei atrasada. Essa aula vai estar gravada? Vai ficar Ai, lá no se YouTube. deixar, tá pra eu corri muito para chegar a tempo, mas atrasei. Aqui, Aí eu quero pegar o princípio que eu aqui, perdi. aqui. Vai ficar no Obrigada. YouTube. Nada. Você não saiu. Outra coisa, só para lembrar, tá? Os serviços de e-mail, porque tem gente que fala assim: ah, eu acho um absurdo não pagar os 20% patronal. É pagar, não é descontar do MEI, tá? Não pode descontar nada de MEI. MEI não tem retenção nenhuma. E os serviços são hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículo. Manutenção ou reparo de veículo é muito difícil ter em condomínio. Mas os demais sempre tem. Eu costumo brincar que o que ficou de fora foi piscina e jardim. Então, quando vocês pensarem em fazer um serviço com o MEI, e outra coisa, a Receita Federal, quando ela botou o MEI para emitir a nota fiscal pela Receita, foi o primeiro que entrou. Foi lá, se não me engano, em setembro de 2023 que entrou o MEI tirar a nota pela Receita Federal. Vocês acham que a Receita Federal botou isso para eles? Por quê? Porque ela não tinha controle. O MEI, ele tirava nota pela prefeitura. A Receita, ela não tinha controle do que o MEI fazia. Com a emissão lá pelo portal da Receita, eles têm esse controle. Então, tem até um contador aqui de Niterói também, que eu brinco com ele que a conta vai chegar. Eu fico assim, ó, essa conta vai chegar. E ele, pior que vai mesmo. Porque o que acontece? Ela está se preparando para poder pegar esse pessoal que não pagou esse patronal. Então o pessoal acha, eu vou fazer com o MEI que ele me dá a nota fiscal, eu não preciso pagar lá os 20% de um RPA. Você vai pagar do mesmo jeito, dependendo do serviço. Então, não ache que é porque emitiu nota fiscal que vai deixar de pagar imposto.
tem imposto a pagar, sim, tá? E esse imposto, a conta vai chegar, porque a Receita está se preparando para pegar esse pessoal que sonegou esse imposto esse tempo todo. Então, fica aí minha dica também para quem não é cliente nosso aqui. Quem é cliente nosso já sabe que tem que pagar. Mas quem não é cliente, fica a dica para ver com a sua administradora se eles estão realmente recolhendo esses 20% patronal, porque a conta vai chegar lá na frente. E aí, minha filha, quando vier, você imagina uma nota fiscal, às vezes, de R$ 1.000, só aí já são 200 de imposto, mais a multa, mais tudo. Quer dizer, se eles resolverem pegar o atrasado, vai ser uma continha grande para os condomínios. Alguém tem alguma dúvida? Não? É, muita gente entrará no refis. Bom, gente, então, um grande beijo, tá? Até o próximo mês. Eu estou seguindo aí, eu coloquei lá no grupo, né, o que cada um deu uma ideia aí do que vai fazer. Eu vou seguir essas ideias para a gente poder trazer mais conteúdo aí para vocês, tá? Beijo e até a próxima.